Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Aqui Magnus Carlsen é um dos melhores jogadores da história, ninguém tem dúvida. E comparar jogadores diferentes de tempos diferentes não é tão justo assim. O que sabemos é que Magnus Carlsen tem uma dominância na geração atual já há décadas. E aqui na nossa playlist, Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda, a gente vai ver uma das partidas que entrou para a história do xadrez, um dos finais mais difíceis da história do xadrez entre dois gigantes. Estamos falando de dois jogadores com mais de 2.800 de rating. Magnus Carlsen contra Levon Aronian, o leão armênio, que hoje em dia joga pelos Estados Unidos. Aqui em 2012, o Yangtze jogava pela Armênia. Magnus Carlsen com 22 anos de idade, acabou de fazer 22 anos de idade. Vamos dar uma olhada Vamos entrar na mente, mergulhar na mente de Magnus Carlsen, esse grande jogador, sobretudo de finais, que abre a partida com o peão C4, abertura inglesa. Temos E6, uma das boas respostas à inglesa. Cavalo C3, D5, imediatamente atacando o centro. D4 para esse peão, bispo E7. Temos trocas, peão toma. Bispo vem para F4. Carlsen adora, né? Abrir a coluna C, começar uns ataques lá em C7, né? Ele adora isso. C6 já frustra qualquer plano desse. Possibilita também a dama bastante mobilidade. Pode vir para B6 ou A5. E aqui o Magnus Carlsen segue com dama C2. Cavalo vem para F6, H3, controla a casa de G4, dá a casa de H2 para o bispo, vai jogar um E3 sem se preocupar com o cavalo H5, podendo guardar o bispo em H2. G6 foi jogado, Magnus Carlsen segue com E3. Bispo F5, dama atacada, dama D2. Aqui a gente não pensaria em bispo D3. Se você pensou nesse lance, não é um problema. Aliás, é o melhor lance segundo os computadores, tá bom? Se você pensou nesse lance, parabéns. Mas aqui a gente vai percebendo, né? Que esse Magnus Carlsen ele joga diferente. Aqui ele joga com dama D2, que segundo os computadores também é um ótimo lance. H5 foi jogado, controlando a casa de G4. E agora sim o Magnus Carlsen joga com bispo D3. E aqui bispo toma e dama toma. Rafa, por que ele não jogou o bispo D3 direto? Ele não perdeu um tempo aqui? Na verdade não. Vejam. Depois que as pretas jogam H5, o Magnus Carlsen achou que era interessante jogar esse bispo D3. Porque se as pretas jogassem outra coisa, cavalo de bem D7, por exemplo, o Magnus Carlsen poderia jogar cavalo de G 2, poderia perseguir o bispo de outra maneira, né? Ainda assim, é bastante curiosa a maneira com que o Magnus Carlsen joga. Depois de esse H5, ele não pode mais jogar dessa maneira? Talvez não, talvez por conta de H4, né? Então, creio eu que alguma coisa por aí deve ser, mas que é diferente né? Dama D2, agora sim bispo D3. Ah, jogou H5? Ah, então bispo D3. Bispo toma, dama toma. Que conhecimento é esse que tem Magnus Carlsen? E cavalo de bem D7. Cavalo de G em E2, A5, ganha espaço na ala da dama. Todo mundo coloca o rei em segurança. E o Carlsen já fortalece o centro com o lance F3. Vai jogar E4. B5, expande na ala da dama. E4, ataca o centro. Peão toma. Cavalo C5. O que é isso? Pendurou o cavalo, não viu o peão. Calma. Não é assim. Sempre a gente tem que olhar o que o nosso adversário quer. Aqui tem o tema da cravada. Esse lance ataca o peão e pressiona o peão central. Magnus Carlsen passa a dama para F3, continua protegendo o peão. Cavalo atacado agora sim vem para a casa de E6, ataca o peão e ataca o bispo. E aqui o Magnus Carlsen tem que proteger tudo. Segue com o bispo E3. B4 ataca o cavalo e parece dar aquela sensação de que as pretas estão ganhando a iniciativa. Quero mostrar uma coisa. Nem sempre é o que parece no xadrez. Ó, tá totalmente equilibrado, né? Dá a impressão aqui que o Aronian foi empurrando e ganhando a iniciativa e jogando o Magnus Carlsen para trás. Calma, isso também cria uma série de fraquezas. Esse peão aqui tá enfraquecido, esses peões já avançaram demais. O centro do Magnus Carlsen é forte. Cavalo H7 foi jogado. Cavalo D2, claro, trazendo o cavalo para o jogo e agora as torres ganham bastante mobilidade. Torre C8, torre de A em D1. Mais uma vez o Magnus Carlsen não coloca a torre na coluna aberta ou, neste caso, semi-aberta. E não vai para o lance que a gente jogaria praticamente sem pensar numa posição como essa, como torre de A em C1, colocando pressão no peão de C, tentando dificultar C5, controlando mais C4, C5 eu posso até avançar, enfim. Tô na luta, né? Não, o Magnus Carlsen, e olha, se você pensou nesse lance, mais uma vez, não tem problema, na verdade o computador é o melhor lance segundo os computadores. Mas esse daqui tá junto, com a mesma avaliação do computador, só que esse traz outras ideias. Ele dá suporte para o peão central. Será que o Carlsen quer criar um peão passado? Aí que tá.
Bispo H4 foi jogado agora pelo Aronian. Carlsen joga com G3, tira esse bispo daí. O Aronian volta para bispo F6, satisfeito de ter criado uma fraquezinha. Volta a atacar o peão central. E o Magnus Carlsen joga com cavalo C4. E olha só que beleza, né? A torre está protegida. Esse peão aqui vale ouro. Por isso torre D1 e não torre C1. E além de tudo tem uma pressão aqui no peão de A. Bispo G7. Temos agora o lance B3 pelo Magnus Carlsen. Sai da mira do bispo. Controla, defende aqui o cavalo. Dama em E7 foi jogado. Dama G2. Sai da coluna F. Cavalo manobra para C7. E aqui então o Magnus Carlsen captura o peão de A5. Fala, passa essa madeira para cá, põe no bolso. Agora, o Aronian não vai fazer isso de graça. São dois jogadores com mais de 2.800. Pessoal, 2.700 já é raro. Quantos jogadores acima de 2.700 existem no planeta? Muito poucos. Muito poucos. 30, talvez? Não sei. Muito, porque seja 40, muito pouco. Nessa época, devia ter menos ainda. Imagina 2.800. Tô falando de 2.700 para mais. 2.800. Hoje só tem o Carlsen e o Caruana, por exemplo. Cavalo por A5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Torre de F em E8 jogado pelo Aronian. Pesando para cima do peão central. Ele tá de olho nisso, Aronian. Tá de olho nisso. Tá até permitindo aqui um cavalo por C6 que não foi jogado, porque dama por E4 e olha a barrilda. Fala que as pretas estão até melhores. Ó, aqui fica difícil com essa pressão enorme aqui. Por isso, Magnus Carlsen segue com o lance E5. Coloca o peão em segurança. Nada de capturar esse peão por enquanto. Cavalo D5 foi jogado pelo Aronian. Protege o peão, deixa o cavalo deslocado no canto e traz uma peça para o jogo. Magnus Carlsen recua o bispo, Aronian segue pesando. Torre de E em D8. Provocou o avanço desse peão e agora esse peão está enfraquecido, a base. Cavalo F4 propõe trocas. Aronian segue com o lance dama em A7, colocando forte pressão na posição. E aqui, esse lance, ele na verdade traz um problema, né? Mais efetivo talvez teria sido dama C7, né? Mas seria um pouco diferente porque aqui a dama está protegendo em C6. Dama em A7, a dama não está protegendo em C6. E aqui o Magnus Carlsen aproveita para jogar um tático. Cavalo por C6, esse cavalo precisa ser capturado. E dessa maneira, este cavalo aqui que está atacado duas vezes, perdeu o suporte. Perdeu a defesa do peão. Interessante. Rafa, não dava para capturar aqui em F4? Vamos ver. Cavalo por A7, cavalo por dama. O problema é cavalo por torre, torre por cavalo. E as brancas têm uma qualidade a mais. Ok? Por isso, a partida seguiu com torre por C6 pelo Aronian. Magnus Carlsen recupera a peça, mas o Aronian tem uma torre na sétima, um ataque poderoso. Carlsen segue com rei H1. O Aronian traz mais um suporte para este peão, joga com bispo em F8. E6, exclama a jogada aqui pelo Carlsen. Cara, que leitura da posição para jogar E6, né? E aqui, o que está acontecendo? Se peão toma, o Magnus Carlsen tem o lance dama E4. Olha a ideia do Carlsen. Atacando a torre e agora o recém-indefeso peão de G6. Mind-blowing! Situações aqui, jogadas totalmente explosivas aqui de Magnus Carlsen. Por isso, nessa posição, dama em A8 foi jogado pelo Aronian. Carlsen segue com o peão, toma com cheque. Rei vai para H8 em segurança. E aqui cavalo F4 propondo trocas. O Aronian troca, dama toma. Temos agora rei toma, cai o peão de D4. Magnus Carlsen protege com torre F2 e a torre volta para D6, a torre protegida aqui pelo bispo. Magnus Carlsen propõe uma série de trocas, joga agora uma sequência genial aqui, genial. Vai para um lance absolutamente brilhante aqui o Magnus Carlsen. Aliás, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance das brancas, vale a pena. Não é fácil. A torre voltou aqui, está em segurança pelo bispo, protegeu esse peão que é importante. Magnus Carlsen queria atacar nas casas escuras, um ataque nas casas escuras seria fantástico, mas não tá fácil fazer isso. No entanto, Magnus Carlsen encontra um jeito e eu espero que você tenha encontrado. Oh my goodness! Bispo C1, meus amigos. Esse lance, ataca essa torre, ataca essa torre e busca essa diagonal. Vamos ver a confusão que segue agora. O Aronian primeiro salva essa torre. Torre por F2 com cheque. Ih, Magnus Carlsen, você não viu que tá caindo a torre? Vi. Vai lá. Rei por F2, torre por D1. Ih! Magnus Carlsen tem uma torre a menos. No entanto, ele segue com o lance bispo B2 com cheque. O rei não tem pra onde ir.
E aqui você não vai querer cobrir, hein? Porque o que você faz aqui? Promove? Não, cavalo não deixa. Aqui você dá mate. Cavalo por G6, cheque, mate. Por isso, nessa posição, o Aronian tem que entregar material. Cavalo vem para F6, dando a casa de H7. Carlsen captura. Ainda assim, o Carlsen tem uma qualidade a menos, mas ele tem esse cara. Peão passado. Rei H7 foi jogado, cavalo E6. Bispo atacado, dando suporte para a casa de promoção. O bispo tenta escapar, o Magnus Carlsen fala, vem pra cá. Vem, pode vir. Eu já tenho material a menos, fica com uma torre a mais, que eu quero fazer uma dama. E ele te dá mate. O Aronian não vai cair nessa, claro. Segue com o bispo E7. O Carlsen fala, tá bom. Vamos lá, então. Promove pra dama. O bispo tem que tomar. E a gente cai nesse final. Bispo e cavalo contra a torre. Costuma ser bom pra quem tem duas peças, mas não é tão fácil. Porque as pretas têm um peão aqui que pode se tornar um peão perigoso logo mais. Um peão passado. Esses peões aqui devem cair. Magnus Carlsen segue com o lance cavalo em E6. Temos agora G5. Agora notem uma coisa. Isso aqui é importante de comentar, né? Por que que o Magnus Carlsen fez esse lance bispo E5 aqui? Por que que ele não promoveu direto? Né? Então isso aqui é importante também de mencionar. Esqueci de falar. Bispo toma, cavalo toma. Rei G8, por exemplo, atacando o cavalo. E o cavalo, se vier para E6, tá levando aqui torre D6. Então aqui teria que defender com o bispo defendendo o cavalo, torre D2 com cheque. Percebem a diferença? Como o Magnus Carlsen aqui tá meio no limite aqui tentando se defender, né? As pretas têm um bom contra-jogo. Por isso, nessa posição, o Magnus Carlsen joga o bispo E5. O bispo dele fica mais distante, fica melhor colocado. E agora sim promove. Isso aqui é sensacional. E agora ele pode jogar o lance cavalo E6. Tá bem posicionado, olha a diferença. Aí você fala o seguinte, mas agora tá levando aqui, caindo o peão de A2 de qualquer maneira. Não foi assim que o Aronian jogou na partida, mas de fato poderia seguir assim. O problema é que tá vindo esse bispo F4 aqui com cheque. O rei vem para D3, dá suporte. E vai seguir de uma maneira não muito diferente da partida. G5 foi jogado pelo Aronian. H4 temos trocas. Peão toma. Rei G6. Ameaçando um duplo de rei. Uou. Cuidado. Cuidado, Magnus Carlsen. Magnus Carlsen joga com cavalo D4. E agora o rei tem que enfrentar essa cerca elétrica aqui. Torre D3 foi jogado. Torre D2 com cheque também é possível. Aronian preferiu jogar com torre D3, deixar o rei cortado. Cavalo manobra para C6, torre cheque, finalmente. Rei E3 cai o peão. E o Magnus Carlsen aqui não captura o peão de B4, porque torre A3, esse peão cai e aqui não sei se dá para ganhar mais. De fato, aqui o que teria que jogar isso daqui? Vamos ver se a gente já tem table base aqui. Já tem table base. Os table bases dão essa posição como empate. Então, os table bases são as bases de dados que já catalogam todas as posições existentes numa posição com até 7 peças. Quaisquer peças em quaisquer posição, o xadrez já está zerado para 7 peças. O problema é que o xadrez tem 32 peças. E de 7 para 8 peças a gente já não tem capacidade computacional. Imagina para 32. Vai demorar um bocado. Se é que vai chegar lá, né? Pode ser que chegue. Pra gente não vai mudar nada. Rei E3 foi jogado. Torre por A2 foi jogado pelo Levon Aronian. Temos agora Magnus Carlsen joga o lance bispo D6. Cara, que é isso? E agora, não dá pra jogar torre A3? Ué, vai cair esse peão também? O problema é que agora cavalo D4 protege, esse peão fica atacado. Esse peão vale ouro. Por isso, depois de bispo D6, Aronian segue com torre A1. Rei D4 vai encostar no peão, torre G1. Rei C5, isso é uma masterpiece. Agora não dá pra capturar o peão de H, porque a torre não dá cheque, o rei saiu. E agora esse peão... Veja quantos ataques o Magnus Carlsen fez aqui para poder capturar esse peão. Todo cuidado que ele tá tendo na posição. Rei F5, cavalo por B4. Agora sim, se atacar esse peão, o rei tá próximo. Se atacar esse peão, o bispo defende. Torre C1 com cheque. O Carlsen joga o rei D4. Que paciência, hein? O Carlsen, pra ele adora isso aqui. Se falar pra ele que a partida tá começando... Você tá 6 horas jogando isso aqui, 7 horas jogando essa partida. Fala, Carlsen, e aí, quer pro hotel? Não, agora tá só começando. O Aronian segue com torre E1, deixa o rei cortado. O Carlsen joga cavalo C6. Torre E4 com cheque. Vou comentar um lance aqui que muita gente falou. Esse lance aqui, ó, bispo D6 do Carlsen.
Tem muita gente aqui que comenta que torre A6 aqui o Aronian não viu. Pessoal, 2.800 não viu? Então vamos lá. Quem não viu foi a gente. A continuação. Torre A6 nessa posição aqui. Simplesmente cavalo E7 com cheque seguido de bispo por B4. Tá bom? Brancas ainda melhores. Ok? Então vamos voltar lá para nossa posição. Rei C5. Rei F5 foi jogado cavalo por B4. A Aronian segue com torre cheque. Rei D4. Torre E1 deixa o rei cortado. E agora cavalo C6. Ou abre alas que eu quero passar. Torre E4 cheque. Rafa, volta pro xadrez. Torre E4 cheque. Rei D5. Torre por H4. Caiu o peão. E agora, Magnus Carlsen? O Aronian tem um peão passado. B4 dispara o passador. Torre H1. Abre caminho. Estende o tapete vermelho. B5 dispara o peão. E esse peão dispara com velocidade. Torre B1 tenta parar o peão. Cavalo D4 com cheque. O rei vem para G4. Rei C6 dando suporte para o avanço. Torre C1 com cheque. Rei D7. Torre B1. Rei C7. H4. Magnus Carlsen joga com B6. A esperança do Aronian é uma só. Avançar com o rei e com o peão. Sacrificar a torre no peão no momento certo. E forçar as brancas a sacrificarem uma peça nesse peão. E empatar o jogo. Eu falei empatar, a barrinha até caiu. Calma, Stockfish. A partida seguiu com o rei... agora sim. Se acalmou, né? A partida seguiu com o rei H3. Pelo Aronian, o melhor lance B7. Rei G2. E agora? Se o Magnus Carlsen promover numa posição como essa e se empolgar, né? E capturar aqui, ó. As pretas vão jogar H3. E aqui empatou o jogo. Porque tanto faz aqui, ó. H2. Vai ter que sacrificar aí, ó. Só não pode jogar rei G1 aqui. Só não joga rei G1, pelo amor de Deus. Rei F1, né? Rei G1 não. Ia levar um duplo de cavalo ali. Vai perder. E aqui sim. Aqui acabou a partida. Aqui empatou. Por isso dá pra fazer besteira, hein? Depois desse rei G2. Mas o Magnus Carlsen vai pro melhor lance. Cavalo F5. Mas agora o Aronian joga H3. Caramba, e agora? Dá pra fazer besteira ainda. Se o jogador jogar uma promoção, não foi jogado, ainda dá pra ganhar. Desde que não tome a torre. Porque se tomar, empatou. Porque aqui as pretas avançam o peão. E se cavalo H4, por favor, não jogue rei G1. Por favor, eu imploro. Jogue rei H3. Né? E aqui empatou. Bispo toma. Você escolhe uma das duas peças. Né? Eu fiz esse barulho. Eu, na verdade, ia chupar o dedo e vem a direção do vento e capturar a peça. Eu não sei porque eu fiz um barulho alienígena. Mas enfim, vamos voltar aqui para a partida. Magnus Carlsen, nesse momento, até pode promover, mas ele vai para o melhor lance. Cavalo H4, cheque, meus amigos. E nessa posição, leva o Aronian. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Sim, Magnus Carlsen foi completamente eficaz aqui nesse final, né? Rei F1. Não adianta jogar rei F1, porque aqui as brancas vão promover e o peão tá longe de avançar. Vai jogar um cavalo F3 e vai controlar a casa de H2. Rei G1 parece um pouco melhor, mas cai naquela situação, né? Aqui deixa eu deletar, porque a gente vai inserir uma continuação. Cavalo H4 cheque, aqui abandonou, vamos inserir uma continuação. Rei G1, por exemplo, você poderia simplesmente promover. E aqui, se o peão avançar, tem esse cheque, né? E esse peão vai ser capturado. E a gente tem um final de rei, bispo e cavalo contra rei, que se você não der mate em 50 lances, é empate, hein? É bom treinar esse final. Você sabe da mate? Você sabe aonde que é feito mate? É na casa da cor do bispo, hein? Só pode dar em dois cantos. Só tem duas casas para dar mate aqui nesse final. Estuda esse final! Baixa o aplicativo Xadrez Brasil Pro. Vamos dar uma olhada aqui no relatório dessa partida aqui do Magnus Carlsen. Falando nisso, a gente tá com uma promoção especial em dezembro, hein? 18 cursos do Grande Mestre André Diamante pelo preço de um, tá bom? Aqui no link que tá na descrição do vídeo, tudo em vídeo aula, cobrindo os mais diversos temas do xadrez, acesso vitalício e no mês de dezembro ainda ganha 3 meses de acesso ilimitado ao aplicativo Xadrez Brasil Pro, onde você tem um coach virtual que vai te guiar numa trilha de aprendizagem, além de puzzles recomendados por inteligência artificial. Faz o teste, aproveita essa condição, tá bom? Só no mês de dezembro. Meus amigos, vamos ver aqui o relatório. Magnus Carlsen fez 89.3, não foi a partida mais precisa da vida do Carlsen, mas foi um final espetacular que entrou para a história. 87.9 aqui o Leo Armênio, 2 jogadores de extrema qualidade.
fizeram essa partida aqui, esse final que entrou pra história do xadrez. É isso, meu amigo, mês de dezembro, série aqui do Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda. Continue acompanhando aqui no canal Xadrez Brasil, vídeos todos os dias, meio-dia e 18 horas, na nossa playlist aqui, sempre um capítulo novo da nossa série aqui em dezembro, essa playlist, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!